Fala galera, beleza? Bem-vindos aí de volta. Hoje a gente vai aprender a fazer uma tela de menu. Na verdade, isso aqui eu vou fazer várias cenas, né? Vai ser várias cenas aí, várias telas, né? A gente vai fazer um controlador para controlar as telas do jogo. Quando a gente passar de uma tela para outra e quando a tela de menu também vai funcionar para tudo, tá? O que eu fiz? Dentro do curso da pasta Curso Pygame, que é a pasta do curso que a gente está usando, o último que a gente fez foi o jogo do robô, né? Então eu criei aqui a pasta 14, chamado Tela Menu. Eu vou até mudar esse nome aqui. Vou colocar a pasta 14 e eu vou colocar aqui Multitelas. Multitelas, tá? Vou mudar aqui. Opa, deixa eu só fechar aqui o Visual Studio Code para mim poder gerenciar isso aqui, ó. Colocar multitelas. Multitelas. Então eu renomeei essa pastinha aqui. Aí eu vou abrir essa pasta, vou abrir ali no Visual Studio Code, ela colocar aqui arquivo, abrir a pasta. No curso Pygame eu vou abrir a pasta multitelas aqui. Dentro dessa pasta já tem dois arquivos, tá? Que é o arquivo que eu estou sempre usando aqui, que é o arquivo config e o arquivo main. Deixa eu colocar o config para cá. Então dentro do arquivo config, o que eu fiz? Eu passei, é o arquivo que eu sempre uso, né? Então eu tenho a largura da tela de 800, a altura da tela, o meio da largura, o meio da altura, que é a largura da tela dividido por 2 e a altura da tela dividido por 2, os frames por segundo, o título aqui eu vou colocar multitela, múltiplas telas, colocar tudo em caps lock, múltiplas telas, tá? E eu tenho algumas cores aqui que eu configurei. Se vocês quiserem dar um pause aí, copiar essas cores aqui. Eu acho que nem vou usar essas cores aqui, mas bom, azul claro. Eu vou criar aqui um verde escuro. Ctrl C, Ctrl V. Vou criar um verde escuro aqui, ó. Verde escuro. É só pegar esse parâmetro aqui e passar para 80 mais ou menos. Acho que já fica bem escuro. Tem amarelo, preto, cinza, marrom, beleza. Tem algumas cores aí, né? Então eu tenho o arquivo config. No arquivo principal o que eu tenho? Só a nossa tela, né? Que a gente sempre usa. Importei o Pygame, importei tudo do arquivo config, que é aquelas constantes lá. Pygame.init, criei a nossa tela com a largura e altura do config, setei o caption com o título do config, criei um relógio aqui, né? Um objeto relógio. Dentro do laço principal eu tenho um relógio.tick, os FPS vêm do config, né, que é 60 fps. Estou pintando, preenchendo a tela de azul, que também vem do arquivo config, um laço verificador de eventos e atualizando o display aqui. Então vamos ver o que a gente tem. A única coisa que a gente tem é uma tela azul com o título que eu coloquei múltiplas telas aqui. Bom, então hoje a gente vai aprender a fazer múltiplas telas, né? Primeira coisa que eu vou fazer então é uma tela de menu. Então eu vou criar uma classe. Vou criar uma classe. Essa classe vai ser a classe menu, porque vai ser a minha tela de menu. Primeira coisa que a gente tem que entender. Como a gente vai funcionar aqui? A gente tem a nossa tela principal, né? Tá pintado de azul. E aí, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter um arquivo chamado arquivo construtor, que constrói as nossas telas, igual a gente sempre está fazendo, né? Então eu tenho um arquivo construtor. E agora, esse arquivo aqui, eu vou ter um arquivo chamado cenas, tá? Então eu vou ter um arquivo aqui, uma classe. Eu vou ter uma classe aqui que vai se chamar cenas, tá? Então aqui eu tenho a minha tela. Aqui eu tenho as cenas. E aqui eu tenho o construtor. Tá? Então como é que funciona isso daqui? Eu vou fazer algumas coisas aqui, ó. Então aqui eu tenho um arquivo aqui, tem um outro aqui, tem um outro aqui, opa,
tem um arquivo aqui e tem um aqui. Bom, o que são esses arquivos aqui? Esses arquivos aqui são as nossas sprites. Então, imagina aqui que eu tenho uma sprite do player, eu tenho uma sprite do inimigo, eu tenho sprite da bomba, eu tenho sprite de efeitos de brilho, explosão e assim por diante. São os blocos, né, os tiles, são os backgrounds e assim por diante. Então, o que acontece aqui dentro do nosso jogo? O que a gente fez, né, até agora? A gente pegou essas sprites, colocou dentro do construtor, pegou o construtor e mandou construir o nosso jogo direto na tela, né? Era isso que a gente estava fazendo até agora. Agora, a gente vai continuar fazendo isso, colocando o construtor aqui dentro. Só que além desse construtor, a gente vai ter o arquivo de cenas, que vai controlar qual cena que tem que aparecer aqui na tela. Então, esse construtor, ele é responsável por fazer as telas, tá? Então, ele faz as telas aí pra gente. Tela 1, tela 2, tela 3, tela 4 e assim por diante. Quem constrói essas telas é o construtor. Ele que pega as sprites, as animações, é ele que faz verificação de colisão e assim por diante. Tudo é o construtor que constrói essas fases aí pra gente, né? As cenas, os levels. Aí, essa classe cena, ela vai ficar responsável por passar na nossa tela em qual tela a gente está. Então, se a gente quiser, por exemplo, agora criar um menu, além do construtor, eu preciso construir um novo arquivo chamado menu. Então, eu tenho aqui agora uma classe chamada menu, que vai construir o menu. Ah, mas eu também preciso ter na minha tela uma classe aqui que vai fazer a parte de pontuação, né? Não sei se vocês já jogaram o jogo do Mario. Toda vez que vocês entram, ele entra primeiro na tela de menu, que é a tela de seleção, né? Depois, ele entra nessa tela aqui, que é a tela que ele fala assim, ó, você tem 3 vidas, você tem tantas moedas, ele apresenta umas informações. Aí depois essa tela fecha e depois ele constrói a tela 1, a primeira tela, ele constrói a tela 1. Quando você passa da tela de fase, a tela 1, ele pega e joga nessa tela aqui de novo, ó, que é a tela que mostra lá, ó, agora você tem tantos pontos, você tem mais vidas e assim por diante, né? Então, essa tela aqui é uma tela de apresentação de pontos, né? Vou colocar aqui, ó, colocar pontos. Pra gente não interessa essa tela por enquanto, tá? Então, o que vai acontecer? A cena, ela vai estar responsável justamente para fazer isso daí. Ela vai pegar qual é os estados da tela, né? Qual os estados de cada parte do jogo, em qual estado a gente que tá. E esse estado ela apresenta na tela. Então, quem controla agora se a gente apresenta a tela 1 ou se a gente apresenta a tela de ponto, ou se vai para a tela de menu. Quem controla tudo isso agora é esse cara aqui, ó. É a cena. Tá bom? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é construir uma tela de menu. A gente vai construir uma tela bem simples de menu com 2 botões aí. 2 ou 3 botões. Então vamos construir essa classe do menu aqui. Então eu tenho uma classe do menu. E aqui eu vou criar o método construtor. Underline, underline, init. Underline, underline. Aqui eu vou passar o self, porque esse método pertence à minha classe. E eu tenho que passar um display aqui, né? Que é onde o meu menu vai ser apresentado, tá? Importante frisar também, que eu esqueci, cada tela dessa daqui é responsável por apresentar os seus objetos nessa tela aqui. Então essa tela aqui, ó, ela é compartilhada com todos eles, tá? Com a cena não, com o menu, com os pontos, com o construtor, a tela é compartilhada com todos esses 3 aqui, tá? Então cada um dessas classes é responsável por mandar aparecer na tela os seus objetos. Então, por exemplo, o menu, ele é responsável, essa classe é responsável por mandar aparecer botão, animação, tudo dentro dessa classe. Ah, eu quero colocar os pontos na tela. Então essa classe pontos é responsável por estar apresentando na tela todos os seus objetos, as suas sprites e assim por diante. Então todos eles vão receber a tela para poder apresentar na tela. É isso que eu estou fazendo aqui, ó.
o menu está recebendo um display, que eu vou passar a tela, tá? Então, vou colocar aqui, ó, self.tela, vai receber o display que eu vou passar ali. Só para eu colocar assim, só para ficar meio diferenciado, tá? E eu vou fazer tudo nesse arquivo aqui para não ficar muito confuso. E aí, todos eles precisam ter um método em comum. Esse método aqui, ele pode ser o update, que a gente está usando, update, né? Pode ser esse método. Só que aí todos eles precisam ter o update. Ou esse método pode ser chamado de run, que é rodar. Você pode colocar rodar, contanto que todos eles tenham esse método aqui, tá? Porque a gente vai chamar esse método aqui de todas as classes. Quando for apresentar essa classe, a gente chama esse método aqui, tá? A gente tem usado o update. Hoje eu vou mudar para run, tá? Rodar. E esse método vai pertencer à minha classe. É o nome que vocês quiserem, contanto que todos eles têm esse método aqui, que é o método que vai rodar, que vai fazer a classe funcionar, tá? Bom, o que esse primeiro método vai fazer é o seguinte: eu vou pegar essa tela e vou pintar ela. Então, self.tela.fill, vou preencher essa tela. E essa tela do menu, eu vou colocar deixa eu ver uma cor aqui que a gente tem. Eu vou colocar uma cor azul claro para ela. Então, eu vou preencher essa tela com azul claro. Foi uma cor que eu configurei lá, tá? Se vocês quiserem, pode passar essa tupla aqui, ó, direto para lá. Essa não, né? A do azul claro aqui. Ou qualquer cor que vocês quiserem, tá? É qualquer cor. Beleza. Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso pegar esse menu e instanciar essa classe dentro do objeto, né? Então, eu vou criar uma parte aqui que eu vou instanciar. Instanciar. A gente já fez isso várias vezes, né? Bom, como é que a gente instancia? Então, eu vou criar um menu aqui. Menu. Esse menu, então ele vai vir da classe menu, beleza? E aí ele pede um display. Quem é o display que eu vou passar? É a tela, onde a gente vai desenhar tudo, né? Então o menu vai ser, as coisas que eu passar aqui dentro do menu, ele vai ser desenhado nesse self.tela, que é a tela que eu estou passando aqui, ó. Muito bem. Então agora eu já coloquei o menu dentro de um objeto chamado menu, tá? Agora o que eu preciso fazer é chamar o método run para poder pintar, né, para poder apresentar o menu aqui na minha tela. Então, eu vou colocar aqui embaixo aqui, ó. Só uma coisa, né? Eu tenho a minha tela azul, ó. Agora eu vou chamar assim, ó, menu.run, tá? Então, estou rodando o menu. Então, olha lá, ó. O menu.run faz o quê? Pega e pinta a tela, né? Pinta a tela aqui de azul claro. Muito bem, entendemos essa parte? Sim. Então agora eu vou criar a primeira tela, class. A primeira tela, ela vai ser construída com um construtor, tá? Então eu vou colocar aqui, ó. Construtor é o que constrói as nossas telas, né? Vai ser a mesma coisa desse daqui, então eu vou até copiar. Ctrl C. Ctrl V. Tá? E aí, só que o construtor, o que eu vou fazer? Para cada tela que eu construir, eu vou passar uma cor específica. Então, além do display aqui, eu vou passar uma cor. Eu vou colocar aqui, ó, self.cor. Recebe a cor que eu estou passando no parâmetro aqui. E na hora de eu pintar essa tela, então eu pinto com a cor que eu passar. Então, eu vou passar o self.cor aqui, ó, self.cor. Beleza? Então, agora quando eu criar uma tela, eu tenho que passar a cor dessa tela aqui para self.cor. E aí na hora de pintar a tela, eu pinto com a cor que eu passei, tá? Então aqui eu vou criar a primeira tela. Tela 1. Vai vir do arquivo construtor. Eu preciso passar o display, então vou passar a tela. E eu preciso passar uma cor. Bom, a primeira tela, eu vou fazer uma tela, vou fazer um verde escuro, a primeira tela. Então, a primeira tela, vou colocar uma cor aqui verde escuro. Beleza? Tá. Muito bem. Então, aqui eu tenho o menu pronto run. Agora eu vou chamar tela 1, né? Que eu passei a cor verde escuro. No menu eu já tinha passado uma cor azul escuro direto, né? Beleza. Então, o menu aqui, né? Tá rodando o menu. E a classe construtor, ela também tem o método run.
Então eu só preciso vir aqui e mudar essa parte aqui, ó. Agora eu vou rodar tela1.run, que vai preencher a tela de verde escuro. Beleza? Muito bem, entendemos essa parte. Agora o que eu vou fazer é criar um dicionário para verificar em qual fase do jogo a gente está, em qual fase a gente está, tá? Então aqui dentro do dicionário fases, eu vou colocar todas as fases que o meu jogo tem. Então aqui o primeiro é o menu. Então vou criar aqui uma string chamada menu, e esse menu vai ser esse objeto menu aqui, ó. Então vou colocar aqui, ó, menu. Beleza? O próximo é a tela 1. A tela 1 em formato de string. Quando eu chamar essa chave, ele me entrega o valor tela 1. Beleza? Então, dentro de fases, eu tenho as fases que o meu jogo tem. Eu tenho uma fase de menu e depois do menu eu tenho a tela 1. Eu não estou fazendo esse pontos aqui não, tá? Tela de pontos. A gente podia até fazer a tela de pontos aqui também. Vou colocar aqui, ó. Tela de pontos. Tela de pontos recebe... Eu vou fazer com o construtor também, para a gente não perder tempo. Vou fazer com o construtor. Ele precisa ter uma tela. E a tela de pontos eu vou colocar marrom. Acho que tem a cor marrom aqui, se eu não me engano. Tem. Beleza. A gente sabe que a tela de pontos é marrom. Então, depois do menu eu tenho a tela de pontos. Vou colocar aqui, ó. Pontos. Opa. Vou colocar T pontos. T underline pontos. A tela de pontos vai ser aquela tela pontos ali. Tela pontos. Vírgula. Beleza, então agora eu tenho o menu, que referencia esse objeto menu. Eu tenho o T pontos, que referencia a tela pontos. E eu tenho tela 1 aqui, que referencia a tela 1. Agora, se eu quiser ir apresentando essas telas, eu venho aqui, ó, e faço o seguinte, ó. De fases. O que eu quero de dentro de fases? Eu quero, por exemplo, o menu. Tá? E o que eu quero do menu? Quando eu chamar de fases o menu, ele vai me entregar esse objeto menu aqui, ó. E aí eu só preciso pegar esse objeto e colocar aqui, ó, .run. Tá? Porque de fases menu, ele me entrega esse objeto menu. Então é a mesma coisa que eu estava fazendo antes. Ele vai me entregar isso daqui, ó, menu.run. Tá? Quando eu chamo de fases o menu, ele me entrega esse objeto. E aí desse objeto eu estou chamando a função run do menu, que é essa função que pinta a tela de azul claro, ó. Tá? Então de fases eu estou chamando o menu. Ele me entrega o menu e eu chamo a função run aqui. Eu vou só fazer assim para vocês entenderem. Beleza? Então eu estou chamando o menu.run. O menu é o azul, né? E agora eu vou chamar a tela T pontos. T underline pontos. Então ele vai referenciar o T pontos, ele vai chamar a tela pontos aqui, ó. .run, né? Então eu tenho a tela de pontos. E agora eu posso chamar também a tela 1. Tela 1. Tela 1. E eu vou chamar o run da tela 1. Beleza. Então ele está chamando, já está verificando aqui. Beleza? Bom, agora eu não quero ficar controlando isso com a minha mão, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou agora criar uma classe, que é essa classe que é o principal. É uma classe que a gente vai criar que ela vai controlar os estados do jogo. Quem é essa classe? É a classe cena. Ela que vai estar responsável por apresentar ou o menu, ou a tela pontos, ou a tela 1, 2, 3 e assim por diante. Então, eu vou criar uma classe aqui chamada cena. Vou colocar aqui em cima, aqui, ó. Classe cena. Ou cenas, você que sabe. Bom, preciso de um construtor, né? Def, underline, underline, init, underline, underline. E vou colocar um self aqui. O que eu preciso nessa classe cena? A primeira coisa, quando eu criar, que esse init for chamado, eu preciso passar para essa classe cena qual é a primeira cena, né? Qual que é o estado do jogo. Então, eu vou colocar aqui, ó, estado. Tá? Qual que é o estado do jogo.
Então eu vou criar aqui, ó, self.estado, estado atual, ou fase atual, né? Vou colocar fase atual. A fase atual do jogo está recebendo qual que é esse estado aí. Ou eu posso colocar a fase aqui, né? Vou colocar a fase aqui, ó. Vou colocar a fase aqui, acho que vai ficar melhor de entender. Então, quando eu criar o meu objeto cena, eu preciso determinar qual que é a fase que o meu jogo tá. E eu coloco aqui, ó, a fase self.fase atual está recebendo a fase aqui da cena, tá? Então eu vou colocar esse objeto aqui, ó. Vou criar esse objeto aqui, ó. Vou colocar cena, recebe a classe cena, tá? Então esse objeto cena vai estar responsável aqui. Vou instanciar a classe cena dentro de cena. E ele pede qual que é o estado, né? Qual que é a fase atual, né? Qual que é a fase? A primeira fase. Bom, nosso jogo sempre começa com o menu. Então eu vou copiar isso daqui, ó. Ctrl C. Então eu vou passar aqui, ó. Então, a primeira fase, quando eu configurar a classe cena, a fase atual, meu jogo sempre começa no menu. Beleza? Bom, muito bem. Dentro dessa classe cena que gerencia o nosso jogo, eu só preciso ter dois métodos que são dois métodos principais. Um desses métodos ele precisa obter qual que é a fase, né? Então ele precisa obter a todo momento qual que é a fase. E eu vou passar o self porque esse objeto aqui, esse método pertence à minha classe. Então o primeiro método ele obtém a fase atual, tá? Então ele precisa obter a todo momento a fase atual. Como ele obtém essa fase atual? Na verdade, eu vou mudar esse nome aqui, porque na verdade o que eu preciso dentro dessa cena é fazer o seguinte: eu preciso um método de obter a fase, vou deixar esse nome mesmo, obter a fase, e um método para configurar essa fase, tá? Então, esse método de obter a fase, ele vai retornar para a gente qual que é a fase atual, self.fase atual, tá? Então, toda vez que a gente quiser obter qual que é a fase atual do jogo, a gente vai chamar esse obter fase atual, que ele vai retornar isso aqui, ó, qual que é a fase que o jogo tá. O segundo método que a gente precisa é um método que vai configurar qual que é a fase do nosso jogo, né? Então, esse método é o que vai ficar responsável por estar mudando se está no menu, se está nos pontos, se está na tela 1, se está na tela 2. Esse método que eu vou criar, então, é o muda fase. Muda a fase, ele pertence à minha classe, e aqui esse método eu vou precisar passar qual que é a fase. Porque na hora de mudar essa fase, o que eu faço? Eu falo que a fase atual recebe essa fase aqui, ó. Tá? Então, toda vez que eu chamar esse método de mudar a fase, eu passo a fase que eu quero mudar e eu coloco aqui, ó, self.fase atual recebe essa fase que a gente está passando. Beleza? É um método que muda a fase. O que ele faz? A gente passa uma fase e ele muda a fase atual do jogo. E quando a gente quiser obter qual é a fase do jogo, a gente chama esse método, que ele pega a fase atual e retorna para a gente quem que é essa fase atual. Certo? Bom, agora, o que eu preciso fazer? Eu venho aqui e ao invés de eu estar rodando desse jeito aqui, eu pego de dentro da fases e coloco aqui e chamo o método obter fase atual. Porque o primeiro método, a primeira fase que eu coloquei aqui em cima foi o menu, né? Então, quando eu criei esse objeto cena, o primeiro que eu coloquei foi o menu. E o método está retornando aqui, ó, qual que é a fase atual, né? Então, eu coloquei o menu aqui dentro, a fase atual recebeu o menu. Então, eu vou chamar esse método aqui, ó, que vai retornar qual que é a fase atual. Então, aqui dentro agora, ao invés de eu colocar tela 1, tela 2, eu coloco aqui, ó, do objeto cena, eu vou chamar a função que obtém a fase atual. O que ela vai retornar para nós? Ela vai retornar menu. Tá? Então, o que ela vai fazer aqui? Ó?
ela vai chamar de fases o menu, porque foi o menu que eu coloquei aqui dentro. E depois a gente chama o método run, .run, desse jeito. Então, desse jeito, o que eu faço? Dentro de fases, eu obtenho a fase atual, aqui de cenas, eu obtenho a fase atual, que é o que? O menu que eu passei aqui, né? E aí eu falo, ó, de fases, eu quero o menu. Então, o que vai apresentar na tela? Menu.run, né? Então, vai pintar a tela de azul. É isso que eu estou fazendo aqui, ó. Beleza? Então, de fases, eu estou obtendo a fase atual, que é o menu. Então, fases, menu, a mesma coisa que está aparecendo aqui em cima, ó. Ele vai retornar o menu, né? Que é a fase atual. Então, de fases, eu estou retornando o menu e eu estou mandando rodar o objeto menu, né? Aqui, ó, porque ele vai me entregar isso aqui, ó, menu.run. Beleza? Então ele está passando o menu. Agora é aí que está a mágica. Agora eu vou trocar as telas apertando o botão. Então vou colocar aqui, ó, se o evento.type foi igual a pygame.keydown. Se eu apertar uma tecla para baixo, o que eu vou fazer? Eu vou pegar de cenas e vou mudar a fase atual dela. Então, vou colocar aqui, ó, cena, ponto, muda a fase. E eu preciso mudar para a fase que eu quero. Então, quando eu apertar uma tecla, eu vou direto para a tela de pontos. Vou colocar que eu vou para a tela 1. Então, eu vou passar aqui, ó, tela 1. Então, se eu apertar um botão para baixo, eu chamo o objeto cena, né? Cena, que é a minha classe cena, e eu chamo o método muda fase e passo ele tela 1, né? Então aqui, ó, então muda a fase, eu estou passando aqui na fase, eu estou passando tela 1. Então a fase atual vai receber tela 1, tá? E quando eu obter aqui agora a fase atual vai ser tela 1. É o que ele está fazendo aqui, ó. De fases, eu estou obtendo a fase atual. Quando começa o jogo, começa sempre no menu, né? Que foi o que a gente configurou aqui, ó. Sempre começa no menu. Só que quando eu apertar, eu vou chamar o método muda fase. A fase atual vai virar a tela 1, ó. Eu vou passar a tela 1 como a fase atual. Na hora de ele obter a fase atual, então vai ser agora a tela 1. Ele vai chamar de fases a tela 1.run. A tela 1 ele vai chamar o objeto tela 1. Esse objeto aqui, ó, do construtor. Vai pintar de verde escuro. Então eu vou mudar agora. Aqui é o menu. E quando eu apertar uma tecla, ele muda para a tela 1. Aí, ó. Mudou. Beleza? Então eu modifico agora as cenas, a fase atual, usando a classe cena. Tá? Entenderam essa parte? Sim. Agora, percebam uma coisa. Eu estou mudando a fase atual, eu estou mudando através desse método do objeto cena. Tá? Então eu criei um objeto chamado cena e eu estou mudando as telas, né, as fases, através desse objeto cena. Então sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar e colocar esse objeto cena dentro de todos eles aqui, ó. Então agora o menu vai receber o objeto cena. Vou colocar aqui objeto cena. Objeto cena no menu, e eu vou colocar aqui, ó, self.cena recebe o objeto cena, tá? A mesma coisa eu vou fazer dentro do construtor. Então aqui, ó, vou colocar aqui, ó, o construtor também, toda vez que eu criar alguma coisa com o construtor, ele vai receber um objeto cena. E eu vou colocar aqui, ó, self.cena recebe o objeto cena. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu também agora, recebendo o objeto cena, através da minha classe, eu consigo modificar qual que é o estado do jogo. Então agora aqui no menu, eu tenho que passar o objeto cena, que é quem? Essa cena aqui, ó. Tá? Esse objeto cena aqui, ó. Dentro da tela pontos eu criei aqui, mas eu também tenho que passar o objeto que é a cena. E também aqui a cena. Porque a cena é responsável por trocar as cenas do meu jogo. E eu tendo a cena dentro das minhas classes, eu consigo trocar também agora
para qual cena eu vou através desses objetos aqui. Por que eu fiz isso? Porque, por exemplo, no menu, agora eu vou criar botões dentro do meu menu, né? Esses botões vai estar aparecendo no display que eu passei, e através desse botão eu consigo mudar, por exemplo, para qual cena eu vou. Então, eu vou criar um botão aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Def botões. Self. Vou criar um método que vai desenhar botões. Então eu vou colocar aqui botão start. BT start. Tá? É um nome qualquer, tá? Faz de conta. BT start. Eu vou desenhar um quadrado lá. Pygame.draw.rect. Vou desenhar um rect. Esse botão aqui do start, deixa eu ver que cor que eu passo. Ele vai ser desenhado na nossa tela, né? Então eu vou passar aqui, ó, self.tela. Aí ele pede uma cor. Vamos ver aqui uma cor do botão aqui. Vou colocar o botão de start. Eu vou colocar de vermelho. O botão não. Vou colocar. A nossa tela tá. Eu vou colocar marrom. Marrom? Não, vou colocar vermelho mesmo. Vou colocar vermelho. Então esse primeiro rect vai ser vermelho. E aqui eu preciso passar um rect, né? Uma posição x e y e altura. Vou colocar aqui, ó. A posição x vai ser no meio da largura. A posição x. A posição y desse objeto eu vou colocar 300. Aí eu preciso da largura, então eu vou colocar um botão de 100 de largura e 50 de altura, tá? E aí, esse primeiro botão, então esse botão é um quadrado. O que eu vou fazer? Eu vou chamar depois de pintar a tela de azul, eu vou chamar a função de botões que vai desenhar esse botão aqui, ó. Então, self, de mim mesmo, eu estou chamando a função botões, tá? Primeiro vai desenhar. E aí, a nossa classe, né? A cena está sempre chamando o menu. Então o menu vai aparecer primeiro aí. Então lá, já tem o nosso botão, ó, que eu pintei de vermelho, né? Só que aí o meio da largura, o nosso objeto tem 100 de largura. Eu vou falar que ele está no meio da largura e eu vou tirar menos 50 da largura. Aí ele vai ficar exatamente no meio, tá? Então eu tenho o meu primeiro botão, que é o botão de start. Por enquanto não faz nada. E eu vou botar um botão aqui só para a gente testar. Ctrl C. Eu vou colocar um outro botão, Ctrl V. Esse botão aqui vai ser botão sair. Vai sair do jogo, tá? Faz de conta. E esse botão aqui eu vou colocar da cor. Vou colocar ele de roxo. Só para diferenciar ele. Só que aí a posição Y dele tá em 300, esse outro vai ser aqui mais para baixo. Vou colocar em 420 o Y dele. Então vai ter dois botões desenhando aí agora. Beleza? Eu tenho o botão Start, que é o vermelho, e o Sair aqui, por enquanto não tem nada. Agora, dentro do menu, perceba que eu estou fazendo tudo dentro do menu, tá? Agora eu vou fazer um método aqui dentro do menu que vai verificar colisões. Então vai verificar. Vou chamar essa função de clique, tá? Vou colocar o self aqui porque ele vai pertencer à minha classe. O que essa função de clique vai fazer? Eu vou verificar se o mouse está passando em cima desse botão aqui para mim mudar a cor dele, tá? Então vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu preciso pegar a posição do mouse. A posição do mouse, eu vou pegar a posição do mouse aqui, ó. Pygame.mouse.obtenha a posição, tá? Pegar a posição. E eu vou fazer uma verificação se esse mouse está em cima do botão Start ou o botão de sair. Então vou verificar aqui, ó, se eles estão em colisão. Se o self.bt, eu tenho que passar eles como atributo da classe aqui, ó, self.botãoStart e self.botãoSair. Tá. Se self.botãoStart ó, lembra que o desenho é um rect, né, ó? Então o botão start ele já é um rect. Então vou verificar se esse rect está colidindo com a posição do mouse. Lembra que a posição do mouse
é só uma coordenada x e y. Então na verdade ele só é um ponto. Então eu vou verificar a colisão entre um rect e um ponto. Se esse rect ponto collide point aqui, ó, colide com um ponto. Então se esse rect colide com um ponto, qual ponto que é esse? É a posição do mouse, tá? Então eu estou verificando se o botão Start, o rect dele colidiu com a posição do mouse. Eu vou pegar isso aqui, ó, Ctrl C, e eu vou desenhar então um quadrado, só que da cor cinza. Deixa eu ver se eu tenho cinza aqui. Tenho cinza. Eu vou desenhar um quadrado, só que na cor cinza, só pra gente testar, tá? Então esse quadrado vai ser desenhado exatamente na posição aqui, ó, que eu acabei de copiar isso aqui, né? Vai ser no meio da largura, 300 aqui, 100, tal, e etc e tal. Então eu vou chamar a função clique aqui agora. Então eu chamo a função que desenha os botões e chamo a função de clique, porque esse aqui vai ser desenhado por cima, né? Então vou colocar aqui, ó, self.click. Então eu estou chamando, estou verificando uma colisão. Se houver uma colisão entre o ponto do mouse e o botão Start, ele vai desenhar um quadrado em cima desse botão aqui. Vai parecer que a gente encostou no botão, né? Olha lá, ó. Então, se a gente encosta aqui, deixa eu só pegar esse cinza e jogar ele para mais escuro aqui. Vou colocar aqui, ó, colocar 90, colocar todos para 90 no cinza, para ficar mais escuro. 90 e 90. Então, se a posição do mouse encosta no botão, ele cria um quadrado cinza, ó. Beleza? Como se tivesse aqui um clique, ó. Um clique não, né? Se tivesse passando o mouse em cima. Vou fazer a mesma coisa com o de baixo aqui. Mesma coisa disso aqui, ó. Ctrl C. Copiar, Ctrl V, só para nós ganhar tempo. Agora, se o botão sair, né, colidir com esse ponto. Se o botão sair e colidir com esse ponto, eu tenho que desenhar um rect em cima do botão sair aqui, ó. Então esse aqui vai sair fora. E eu vou pegar esse aqui, ó. Vai desenhar um rect aqui, ó. Ctrl C. Ctrl V. Tá? E vai ser desenhado de cinza também. Que aí dá a impressão que o mouse passou em cima de um ou do outro. Então se colide com o de cima, fica cinza. Se colide com o de baixo, fica cinza. Beleza? Beleza. Por enquanto, nada ainda, tá? Agora eu vou fazer o seguinte. Eu tenho o objeto cena dentro do menu. Eu vou verificar se quando estiver colidindo, se eu der um clique com o botão esquerdo, eu vou chamar esse objeto cena, né, que é a nossa cena aqui, ó, e eu vou chamar essa função aqui, ó, de mudar a fase. Ele vai receber a fase 1 ou fase 2, etc, tá? É isso que eu vou fazer, porque eu tenho a cena aqui dentro, o objeto cena, eu vou poder manipular ele. Então, para mim verificar um clique, eu vou verificar aqui o botão do mouse, tá? Se foi clicado. Os botões do mouse, para mim pegar os botões aqui, ó, pygame.mouse.get_pressed, se o botão foi pressionado. Essa função aqui, ela me retorna 1, 2 e 3, que é o botão do mouse. Botão 1, botão 2 e o botão 3, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, ó, se houve uma colisão com o Start aqui, né? Vai ficar cinza. Aí eu verifico uma outra coisa aqui, ó. Se o botão do mouse, qual botão? O primeiro botão aqui, ó, na posição 0 dessa tupla, né? Então, se o botão da posição 0 retornou como true, todos eles retornam, né? Mas eles retornam assim, ó, false e false, tá? Todos eles retornam false. Quando você clica, aí por exemplo, se você clicou com o esquerdo, esse retorna true e os dois falsos. Se você clicou com a bolinha do meio, esse daqui retorna true. Ou se você clicou com o do lado direito, retorna true. Então eu estou verificando se o botão 0, se essa parte 0 aqui retornou como true, significa que eu dei um clique, né? Então o que eu quero fazer? Se o botão do Start colidir com a posição do mouse, ele fica cinza. Aí aqui embaixo eu verifico, olha, a posição 0 retornou como true, ou seja, eu dei um clique
quando eu estava em colisão aqui em cima, eu dei um clique e retornou como true? Sim. Se der um clique, o que eu vou fazer? Eu vou chamar do objeto cena, né? Então, vou colocar aqui, ó, self.cena. Eu vou chamar a função muda, cadê? Muda a fase aqui, ó. Do objeto cena, eu vou chamar a função muda a fase. Ctrl C, Ctrl V, tá? Então eu vou do objeto cena, eu vou chamar a função muda a fase e eu vou passar a tela 1. Olha aqui, ó, que legal, ó. Então eu estou chamando muda a fase e eu estou passando tela 1, tá? E aí o self.fase atual recebe a fase que é a tela 1. Quando eu obter o estado, agora a fase atual, quando eu retornar, vai ser tela 1. Então aqui dentro do meu jogo, dentro de fases, eu vou obter, vai ser tela 1.run, tá? Aqui, ó, ele vai chamar o objeto tela 1 e dar um ponto run, que é essa tela aqui, ó, que é o verde escuro, tá? Então agora o meu botão de start, ele tem essas colisões aqui, ó. Se eu clicar aqui, quando eu estiver em colisão, ele chama do objeto cena para mudar para a tela 1. Então ele vai mudar para a tela 1. Olha lá, ó. Agora eu estou na tela 1. Beleza? Beleza. Agora, dentro da classe menu, eu vou verificar se eu apertei no botão sair, o que eu vou fazer? Eu vou verificar também se o botão foi o botão 1, se o botão do mouse foi o botão 0, se esse botão está retornando como true, né? Não precisa passar que é igual a true, porque ele sempre verifica se alguma coisa é igual a verdadeiro. Então, se eu apertei o botão 0, o que eu quero fazer? Né? Na parte de baixo, que é o botão de sair, eu chamo pygame.quit para fechar o pygame e eu chamo a função exit para fechar o Python. Então, se eu clicar no botão sair, a tela vai fechar. Então, aqui vai para a tela 1. Se eu clicar agora aqui embaixo, pygame.quit e exit, fecha a tela. E se eu clicar aqui no botão de start, ele vai para a tela 1, né? Eu poderia falar que eu quero ir para o botão de pontos, né? Igual no jogo do Mario lá. Então esse aqui, ó, vai para tela pontos. Acho que é isso que está dentro do dicionário, né? Tela pontos. Então se eu clicar aqui, ó, agora ele vai para a tela de pontos. Beleza? Beleza. Beleza, então aí agora eu fiz uma modificação aqui no construtor, né? Eu construí como se fosse um jogo, né? Então o que eu fiz aqui? Eu tirei a tela de pontos. Agora eu tenho o menu, a tela 1 e a tela 2. Dentro estou usando a tela 1 e a tela 2 com o construtor, né? São duas telas diferentes que o construtor está construindo. A tela 1 eu estou passando uma cor e o objeto cena. E eu estou falando qual que é a fase que eu estou passando, que é a fase 1. No 2 a mesma coisa, então eu passo a cor, que é a cor que vai aparecer na tela, o objeto cena, para mim poder modificar, e a cena, a tela que eu tô, né? A fase que eu tô. E aqui dentro das fases, dentro do dicionário, eu coloquei a tela 1 e agora eu também tenho a tela 2. Bom, vamos ver o que eu fiz aqui em cima. No construtor, então agora eu estou recebendo a cor, que eu vou passar para a cor da tela. Então a tela 1 vai ter uma cor, a tela 2 vai ter outra cor. Estou passando o objeto cena e a fase. A fase eu estou guardando aqui, né? Dentro de fase. Aí, o que eu criei? Eu criei uma posição x e y, um incremento x e y, porque eu estou fazendo uma bolinha rebater na tela, de um lado para o outro. E aí eu criei um player, vai simular um player, tá? O jogador aqui, ó. É uma outra classe que eu vou colocar dentro do construtor. Então, a classe player, o que eu fiz? Eu só desenhei uma surface, pintei a surface de amarelo e eu coloquei essa surface nessa posição aqui, tá? A minha classe player é uma sprite aí que simula uma sprite aí qualquer. E aí eu fiz isso aqui, ó. O player está recebendo a classe player, criei um grupo e coloquei o player dentro. Aqui dentro do construtor, ainda o que eu fiz? Eu fiz a parte de animar, então eu estou desenhando uma bolinha, estou animando essa bolinha, né? Ela está rebatendo na tela e eu estou verificando as colisões dessa bolinha. Então se a bolinha rebate na tela, ela muda de direção, né? A gente fez isso aí na aula de desenho. E aí, o que eu fiz aqui, galera? Eu peguei o player que estava dentro do grupo e estou fazendo uma colisão entre a bola e o player, tá? A gente já viu nas aulas de colisão. Conforme a gente desenha o construtor e passa a fase,
né? A gente não está passando a fase dele aqui, ó. A tela 1 é fase 1, a tela 2 é fase 2, eu estou passando para cá. Então, quando essa bola colide com o player, eu verifico qual fase que você está, ó. Se a fase for igual a 1, ou seja, se você está na tela 1, a gente chama o objeto cena e muda para a tela 2, tá? Se a fase for 2, ou seja, se a tela for a tela 2, como eu não tenho tela 3, então eu estou mudando a fase para o menu, eu estou voltando para o menu. Isso aqui está simbolizando o quê? Faz de conta que eu estou jogando e eu ganhei. Quando a bolinha bate no meu player, significa que eu passei de tela. Então, se eu estou na tela 1, eu chamo muda fase e passo para a tela 2. Eu estou mudando a cena através do meu objeto construtor, através da tela, porque eu tenho um objeto cena dentro da tela, dentro do construtor. Então eu posso estar chamando isso aí a qualquer momento, né? Porque agora eu tenho um objeto cena. Então vamos ver o que está acontecendo aqui agora. Então eu tenho o menu, né? Se eu apertar aqui no de baixo, a gente já viu que chama a tela de sair. E quando eu chamo aqui em cima, é o botão de start, ele começa na tela 1 e começa teoricamente o meu jogo. Então tem a bolinha rebatendo e o meu player. Se a bola bate aqui no meu player, eu passo de tela, vou para a tela 2, ó. Ó, tô na tela 2 agora. E se bater de novo, eu vou para a tela de menu. Beleza? Então estou controlando as cenas através do objeto cena que eu estou jogando o objeto cena dentro do construtor. Certo? Eu tenho um objeto cena dentro do construtor e eu consigo agora estar modificando para qual cena eu estou indo. Beleza, galera? Eu espero que vocês tenham entendido aí essa parte. Eu montei todo esse esquema aqui para a gente conseguir entender. Né? Quando a gente vai construir as nossas telas, cada tela precisa ter sua classe. Então eu tenho, se eu construir o menu tem a própria classe dele, com os botões, com as funções de colisão, e tem o método run, que é o mais importante. Dentro do construtor, eu tenho o método run, porque de todas as minhas telas eu preciso ter o mesmo método, para chamar aqui o mesmo método, ó. Então do construtor eu chamo run, da tela 1 eu chamo run, da tela 2 chamo run, da tela de pontos eu chamo run e assim por diante. Todos eles precisam ter o mesmo nome de método aí. Beleza, galera? Espero que vocês tenham entendido aí. E mais pra frente a gente constrói alguma coisa que sair.